Olá, boa noite, eu já estava aqui te esperando, seja muito bem-vinda. Semana começando e com um susto no Lago Paranoá, hein? Um barco começou a afundar com influenciadores digitais no final de um evento e as imagens viralizaram na internet. A polícia prendeu o suspeito de matar o técnico de enfermagem na Ceilândia e ele estava bem longe daqui. Câmeras de segurança registraram os dois juntos antes do crime. E o caso do coronel da PM, acusado de estuprar um garoto de 21 anos no motel em Taguatinga. Os dois vão ser monitorados com tornozeleira eletrônica. Eu vou te explicar o desenrolar dessa história. Agora, lembra da cobra Piton, que foi solta na mata ao ser confundida com uma jiboia? Não é que a polícia conseguiu capturá-la? Vem comigo, eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal. A Polícia Civil desvendou a morte de André Lopes, o técnico de enfermagem, que foi encontrado morto dentro do apartamento lá em Ceilândia na semana passada. A gente mostrou para vocês aqui nessa reportagem. E o suspeito do crime foi preso em Minas Gerais, hoje de manhã. Vamos ao vivo conversar com a repórter Vanessa Vitória, ela que está lá na 15ª DP em Ceilândia. Vanessa, boa noite para você. Então conta pra gente aqui, né? A polícia já sabe o motivo desse crime? Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Sabe sim, viu? Trabalha aí com crime de latrocínio. Ele matou para roubar. Inclusive, lá da casa do André, sumiram notebook, celular. O aparelho de celular, de telefone, foi localizado com receptadores que não ajudaram em nada nas investigações, nem localização e nem identificação do suspeito, que, como você falou, foi preso hoje pela manhã. Ele estava em Unai, ia para Betim, uma cidade mineira que fica perto de Belo Horizonte, iria trabalhar numa fazenda por lá se não tivesse sido capturado. E aí o que acontece? Os dois aparecem em imagens de segurança, né, de câmeras, ali no dia 2 de abril, por volta de 4 horas da manhã, 4h40, quase 5 horas da manhã, aparecem juntos depois de comprarem bebidas e irem beber lá na casa do André, onde tudo aconteceu. Depois que as imagens desse suspeito foram divulgadas, vítimas vieram aqui à delegacia, inclusive um homem relatou que tinha sido aí atacado por ele da mesma forma e que teve sorte de sobreviver, que esse suspeito seria um garoto de programa e que fez a mesma coisa com ele, que teria feito com o André, mas na época ficou com vergonha de contar para a polícia, de assumir e acabou não falando nada. Agora ele segue à disposição da justiça, ele já tem passagem por roubo, não tinha por latrocínio e os dois não se conheciam, Viviane, se conheceram nessas imagens da madrugada, neste momento que eles se conheceram e aí o crime aconteceu. Ele lavou lá o imóvel, limpou tudo e a polícia não trabalha com nenhum tipo de ele ter premeditado, mas sim um crime de oportunidade. Ele aproveitou a situação e aí acabou matando o técnico em enfermagem para poder levar ali pertences dele. Foi isso, Viviane. Obrigada pelas informações, por trazer esses detalhes aí pra gente, viu, Vanessa? Olha, depois de uma briga dentro de um motel em Taguatinga, um coronel militar vai usar tornozeleira eletrônica. Ele se envolveu num suposto caso de estupro e a vítima também vai ser monitorada. Você vai entender agora na reportagem. A Justiça concedeu a liberdade provisória ao coronel da Polícia Militar investigado por um suspeito caso de estupro. Mas ele vai ter de usar a tornozeleira eletrônica assim que tiver alta do hospital. O militar está na UTI de um hospital particular da Asa Norte. Ele teria sofrido um surto psicótico após uma confusão em um motel em Taguatinga. No boletim médico consta que o militar declarou ser usuário de drogas e sofrer de depressão e esquizofrenia. A Justiça também determinou que a Polícia Militar suspenda o porte de arma do coronel. O jovem de 21 anos que estava com o coronel no quarto do motel também foi colocado em liberdade. E assim como o militar, será monitorado por tornozeleira eletrônica por um período de 90 dias. Segundo a polícia, na madrugada do último sábado, os dois foram até o motel usar drogas e se desentenderam. O rapaz de 21 anos pegou a arma do militar, trancou ele no quarto e tentou sair do local com o carro do policial. Como a funcionária do estabelecimento barrou a saída, o jovem efetuou 4 disparos. O rapaz foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo, já o coronel foi detido por estupro.
Em nota, o advogado do jovem disse que a prisão dele é ilegal e que deveria responder apenas como vítima. Por isso, a defesa vai entrar com recurso quanto à medida. Já a defesa do coronel não atendeu às nossas ligações. E a Marinha investiga as causas do acidente com a embarcação que encalhou no Lago Paranoá nessa noite com influenciadores digitais depois de uma forte chuva nessa madrugada. E cerca de 100 pessoas estavam ali no evento. Vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando um momento em que a água entrou ali no barco, causando um grande susto. Pela manhã, acompanhamos o trabalho de retirada do barco encalhado. Ele foi levado para o pier e deve ser periciado. Na embarcação, ocorria uma festa para digitais influencers. Olha aí o Titanic do Lago Paranoá. O bagulho tá afundando, mano. Vários influencers fizeram imagens dentro do barco, narrando o desespero. Eu tô bem, estou aqui dentro de uma lancha que nos resgatou. Eu tô um pouco nervosa, em pânico. O proprietário da embarcação disse que o acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite por causa da chuva. E aí a gente foi parar o barco, né, por conta da chuva que estava muito grande, o pessoal estava meio apavorado com a chuva e não estava previsto para chover hoje, e o barco encalhou. Aí nesse encalho o pessoal meio que desesperou, a gente foi tirando pessoa a pessoa, botando colete de todo mundo, para todo mundo sair. Cerca de 80 pessoas estavam na embarcação. Os passageiros começaram a ser resgatados por uma lancha até a chegada do Corpo de Bombeiros. Entrava uma certa quantidade de água, mas nada muito grave, né? Contamos também com a ajuda de algumas embarcações pequenas a fazer esse transbordo das pessoas. O comandante do barco explica que tudo não passou de um susto. Quando todo mundo direcionou para trás, subiu água nos motores, deu a pane elétrica e o barco ficou à deriva diante de uma tempestade que eu nunca vi igual aqui no lago. Já peguei muita chuva, já peguei muita tempestade, mas igual essa eu nunca havia pego. O DJ e ator aparece em um vídeo tocando na festa. Nas redes sociais, ele postou um vídeo acalmando os mais de 870 mil seguidores. O socorro chegou muito rápido, ninguém se feriu, ninguém se machucou, toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas. Nós cumprimos todas as regras de segurança, sobre quantidade de pessoas, sobre a segurança do barco, sobre colete salva-vidas para todas as pessoas que estavam ali. Houveram pessoas dizendo que não tinha colete suficiente ou que isso não é verdade. A Marinha esteve no começo, no meio do evento, passando por lá e conferindo absolutamente tudo que era necessário. Segundo a Marinha, um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, as circunstâncias e responsabilidades do acidente. Você imagina um desespero, né? Graças a Deus tudo terminou bem. E os riscos dos acidentes domésticos exigem cuidado redobrado quando há crianças em casa. E com situações, gente, que não dá nem para imaginar. Um menininho de 1 ano e meio que ficou preso numa caixa de gordura no Guará teve a morte confirmada hoje à tarde. O buraco parece pequeno, mas foi suficiente para que uma criança de 1 ano e 6 meses ficasse com a cabeça presa nele. Foi o pai quem encontrou o filho com a cabeça dentro da caixa de gordura e desacordado. O homem disse ao Corpo de Bombeiros que acredita que o menino ficou cerca de 5 minutos submerso. Quando os militares chegaram, ele já estava voltando a respirar, mas com a saturação em 71%, quando o normal é acima de 96%. O menino foi levado em estado crítico para o Hospital Regional do Guará. A família não explicou o porquê, mas a tampa da caixa não estava no local. Segundo este tenente do Corpo de Bombeiros, a curiosidade das crianças, em segundos, pode se transformar em uma tragédia. Os pais precisam até ter conhecimento de primeiros socorros. Quando você tem o conhecimento de como proceder, minimiza a situação do pânico, para poder, diante de afogamento, como proceder, um machucado, uma pancada, um corte, como você vai fazer um curativo. Então são coisas simples que você pode dar aí uma sobrevida ou até mesmo salvar uma vida. Nossa, é fundamental mesmo, né? Olha, o SBT News no YouTube alcançou uma marca importante. O canal de notícias com mais visualizações da América Latina. Legal isso, né? Alexandre Leorati está lá no estúdio do SBT News. Boa noite para você, Alexandre. Resultado de muito trabalho sério, né? Que todo mundo realmente pode confiar. E olha, quem não está acompanhando já pode começar a seguir, né? Mostra pra gente aí esses dados.
Boa noite, Vivi. Boa noite a todos nos acompanhando. É a busca pelo jornalismo profissional, ético e independente. O SBT News alcançou em fevereiro 116 milhões de visualizações, que o torna a maior plataforma de notícias da América Latina. São quase 4 milhões de inscritos no canal do YouTube. É muito conteúdo exclusivo para a plataforma digital. Para quem está nos acompanhando, entender um pouco mais sobre o que é o SBT News, é a vertente digital do SBT. Você pode acessar por meio do site sbtnews.com.br e também tem o canal no YouTube, SBT News, com conteúdo exclusivo para você o dia todo. Então, por exemplo, diariamente às 9h30 da manhã, temos a apresentação do programa Agenda do Poder com as 3 principais notícias do dia. Depois, à tarde, às 5h30, também temos a apresentação pela jornalista Roseanne Kennedy do Poder Expresso, trazendo todos os bastidores de Brasília, dos 3 poderes. Também, para quem quer notícias sobre outros assuntos, como, por exemplo, viagem, tecnologia, celebridades, cinema, também temos toda uma programação especial que você pode acompanhar e também sempre em conjunto com o site SBT News, como noticiamos, por exemplo, os números de danos morais e sexuais que foram denunciados, que você vai inclusive conferir agora na reportagem. Estes empregados de uma empresa de crédito pessoal denunciam que estão sendo vítimas de pressões no ambiente de trabalho. Questão das cobranças excessivas, motivos de advertências desnecessárias. Nós estamos também sendo prejudicados, porque diante de toda a situação, a gente sofre a pressão psicológica, meio que forçam a gente a fechar novos contratos. Porque se a gente não fechar novos contratos, acaba gerando desídia, Aí caracteriza como advertência. Eles contam que procuraram o Ministério Público do Trabalho para denunciar o caso. Nós temos um protocolo de atendimento em aberto e estamos aguardando resposta. O assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada. A diferença do assédio moral para o sexual é porque o assédio moral ele pode ser tanto horizontal quanto vertical. Então, ele pode ser praticado pelo empregado contra o empregador e vice-versa, e entre os colegas de trabalho também. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, em 2020, 50.391 denúncias de assédio moral chegaram ao conhecimento da Justiça. Em 2021, foram 52.936 novas ações. Um registro de aumento, porém menor que em 2019, quando 56.169 casos de assédio moral foram parar no TST. Para esta advogada, a reforma trabalhista pode ter influenciado o cenário de reclamações. O que a reforma trabalhista trouxe é que mesmo aquele empregado que é beneficiário da justiça gratuita, ele pagaria os honorários do advogado da empresa, bem como os honorários da perícia, do perito. E não são valores baixos, Os honorários, se você pedia R$50 mil de dano moral, numa eventual julgamento improcedente do pedido, ou seja, ele poderia ser condenado a pagar R$5 mil de honorários advocatícios para o advogado da empresa. Então, com certeza, isso deu um freio, sim, na propositura de ações trabalhistas. Mas, em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do trecho da reforma trabalhista que previa o pagamento de perícia e dos honorários advocatícios. Se o assédio moral, infelizmente, bate ponto nas empresas, o sexual não fica de fora. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, em 2021, foram mais de 250 denúncias por mês. No total, 3.049 novos casos chegaram às varas trabalhistas de todo o país. Quando a gente fala de assédio, que é esse excesso que é praticado dentro do ambiente de trabalho, ele pode ser sexual, quando praticado por um superior hierárquico, que a pessoa tenta ficar fazendo trocas ali, por exemplo, para a pessoa ter uma ascensão profissional por conta de prestações sexuais. Então, a gente precisa ter relação hierárquica aí para o assédio sexual. Tanto no assédio moral quanto sexual, os números de casos podem ser bem mais expressivos, já que muitos trabalhadores acabam deixando de denunciar. Criou-se uma cultura que você tem que aguentar. Não, você vai dar conta. Isso faz parte do mercado de trabalho. Então, já ouvi muito isso. E não faz. Ninguém é obrigado a ficar sendo humilhado, destratado, emocionalmente oprimido, sob o argumento de que aquilo faz parte do mercado de trabalho.
Não é mesmo? E precisa denunciar, né? E o governador Ibanez Rocha esteve hoje aqui no estúdio do SBT Brasília Primeira Edição e falou sobre as medidas que adotou até agora, os projetos que ainda pretende colocar em prática, inclusive sobre o valor do cartão gás. Por exemplo, ele disse que pode ser revisto. Vamos ouvir alguns trechinhos? Durante a entrevista ao jornalista Felipe Malta, Ibanez Rocha disse que os projetos sociais são uma das prioridades do governo e pretende rever o valor do cartão gás, depois de tantos reajustes da Petrobras. Nós vamos ter que dar um jeito de ver o que se faz para melhorar, porque quando nós fizemos a pesquisa de preço para lançar o cartão gás, o botijão de gás custava em torno de R$90. Hoje já está bem mais caro do que isso, mas de qualquer modo é uma ajuda para essas famílias. São 70 mil famílias que recebem um botijão de gás a cada 2 meses. Falou sobre infraestrutura, citou obras entregues e em andamento e reforçou a importância de investir bem em pavimentação. O Brasília já não aguenta mais só tapa-buraco. Nós temos que fazer um investimento da ordem de 500 a 600 milhões de reais para renovar os asfaltos da cidade. Isso tudo vai ficar para um segundo mandato, caso eu tenha a oportunidade e a população entender que vai me dar mais essa oportunidade. Ibanez defendeu escolas com tecnologia e elogiou o programa cívico-militar. Disse que pretende ampliar o ensino nesse formato. A gente continua nesse projeto de expansão das escolas cívico-militares, não como um modelo único de escola, mas como um modelo a ser seguido pelas demais escolas do Distrito Federal. Nós temos que elevar o nível educacional do Distrito Federal para que a gente tenha realmente uma qualificação maior dessas nossas crianças e adolescentes, de modo a ter aqui em Brasília um grande centro de tecnologia. A tecnologia é a grande reviravolta que vai fazer a chave dessas famílias, desses adolescentes mudar. Durante a entrevista, explicou que a pandemia atrasou alguns projetos e afirmou que quer fazer mais pela saúde no DF. Tem muito que melhorar nessa área da saúde. Nós vamos construir mais hospitais, melhorar o atendimento nos hospitais que já existem. Essa área da saúde, para nós, ela tem que ser prioridade, porque é exatamente onde toca as famílias mais carentes. Olha, você quer saber se vai ter festa no aniversário de Brasília? Então me espera que eu volto rapidinho e te conto. Não sai daí não. Depois de 2 anos sem grandes eventos para comemorar o aniversário de Brasília e sem a tradicional Via Sacra na Semana Santa, este ano eles vão ser realizados. E os detalhes foram divulgados hoje numa coletiva de imprensa que o Bruno Silva acompanhou. É isso, Vivi. O evento que reúne tantos fiéis em Planaltina e que completa agora 50 anos vai acontecer, mas em um novo formato, híbrido. Quem quiser acompanhar de casa vai poder acompanhar, mas ao vivo pelo YouTube. Lembrando que a estimativa é de 100 mil pessoas acompanhando presencialmente e 5 mil pessoas acompanhando na plataforma do YouTube. Lembrando que quem for dirigir, Vivi, deve ficar atento às mudanças no trânsito, que a gente também vai divulgar ao longo da semana. E para quem estava naquela expectativa do aniversário de Brasília com shows na Esplanada, vai ter que esperar mais um pouco. O investimento, Vivi, de R$700 mil vai para atrações culturais espalhadas pelo Distrito Federal, com atrações de artistas de Brasília. A atração principal vai ser a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, com exposições e também, Vivi, o espetáculo da CIA de Artes Os Melhores do Mundo, tudo gratuito. Lembrando que o uso de máscara, Vivi, vai ser opcional, mas nos shows será obrigatório apresentar o comprovante de vacinação. Obrigada, Bruno. E você confere a programação completa dos eventos no site da Secretaria de Cultura do DF, viu? Aparece aí na tela para você, que é o cultura.df.gov.br. Agora, gente, lembra na semana passada que eu falei para vocês aqui que a Polícia Ambiental havia resgatado uma cobra piton e soltado a serpente na mata, porque eles acharam que era uma jiboia e ela estava bem. Como não é uma espécie brasileira, a piton não deveria ter sido solta, para não oferecer riscos de doenças a animais ali na nossa fauna. A polícia foi atrás da cobra e não é que achou? A piton foi finalmente encontrada e vai passar uns dias no Batalhão Ambiental da Polícia Militar, para que os PMs possam estudar, conhecer melhor a piton e evitar enganos ou confusões com espécies brasileiras nos próximos resgates. Ainda não foi definido o local para onde a cobra será encaminhada. Por hoje é só. Obrigada pela companhia. Eu te espero amanhã, no mesmo horário. Uma ótima noite para você. Um beijo. Tchau, tchau.